Com o fim do prazo para regularizar o título de eleitor, Ribeirão soma mais de 70 mil documentos cancelados e 6 mil suspensos. É muita gente que ficará sem votar nas eleições municipais deste ano. Enquanto as urnas eletrônicas passam por manutenções preventivas e corretivas para as eleições municipais de outubro, os cartórios eleitorais fecham os números referentes à quantidade de títulos regularizados. Em Ribeirão, 478.186 pessoas estão agora com o documento em dia e aptas a votar. 2% a mais do que nas últimas eleições presidenciais de 2022. Os dados ainda vão mudar porque faltam os requerimentos feitos pela internet, que serão processados até o fim de maio. É muito positivo. Muitos eleitores que já moravam em Ribeirão há muitos anos procuraram a gente para fazer essa transferência. A gente percebeu um alistamento muito grande dos jovens. Os jovens eleitores eles estão vindo procurar fazer o primeiro título e isso é muito bom para a justiça eleitoral e para a democracia como um todo. Por outro lado, a quantidade de títulos cancelados preocupa. São mais de 73 mil em Ribeirão de pessoas que ficaram 3 eleições consecutivas sem votar e nem justificar. Tem ainda os documentos suspensos por condenação criminal que não cabe mais recurso. São 6.030. Quem não foi atrás para regularizar não dá mais tempo para as eleições deste ano. O eleitor não pode mais tirar o primeiro título, revisar, mudar de local de votação dentro de Ribeirão Preto e nem transferir o título. O prazo acabou. Sim, esse prazo, o eleitor que não procurou o cartório, ele não tem como fazer nenhum tipo de movimentação. O eleitor cancelado que não procurou o cartório eleitoral não vota nessa eleição. O suspenso também, que tem por algum motivo tem pendência com a justiça, também não vota nessa eleição. Mas quem tem multa a pagar e está com o título regular, ainda tem como resolver. Se o eleitor que tiver algum turno em aberto com título regular, ele vai votar normalmente. A gente só orienta que procure o cartório ou o site para fazer a quitação dessa pendência, para evitar que fique 3 turnos consecutivos, gerando assim o cancelamento. Se ele não pagar até o primeiro turno da eleição, ele consegue votar? Ele vota normalmente, ele não vai ser impedido de votar título regular com pendência de multa. Agora atenção eleitor que não fez o cadastro da biometria. Nesse caso, se o título está em dia regular, poderá votar normalmente. Basta levar um documento com foto. Na última eleição, em 2022, aqui em Ribeirão, 36% dos votantes tinham o cadastro. Porque muitos eleitores imaginam que por não ter a biometria vão ser impedidos de votar, mas ela não é obrigatória ainda aqui para São Paulo. Quem já tem, facilita. Quem já tem vai ser identificado biometricamente no momento da habilitação pelo mesário. E quem não tem vai ser habilitado pelo CPF ou pelo título de eleitor. Os cartórios eleitorais orientam e passam as recomendações. E o eleitor precisa estar com o documento em ordem para não ser prejudicado em várias situações. A primeira punição ela é jurídica, aonde esse cidadão ficará impedido, por exemplo, por não ter regularizado a sua situação eleitoral, de assumir cargos públicos, ter acesso a financiamentos bancários de órgãos governamentais e, em alguns casos, até mesmo de exercer funções em qualquer empresa, porque muitas empresas atualmente vêm exigindo essa regularização. E a punição administrativa é que esse eleitor não pode ser votado, não pode votar, ou seja, está fora da discussão democrática que é tão importante para o desenvolvimento social da população brasileira. Além dessas questões jurídicas, todo esse cidadão que não teve a regularização do seu título realizada até 8 de maio estará impedido de tirar passaporte, ou seja, está impedido de sair do país. Isso é uma restrição para que a Justiça Eleitoral leve o brasileiro às urnas e faça com que essas pessoas participem do jogo da democracia.
O advogado analisa ainda a quantidade de títulos cancelados este ano em comparação ao número de pessoas regularizadas para votar. É um volume de aproximadamente 15% do eleitorado total de Ribeirão Preto que estão com seus títulos suspensos ou cancelados. Isso faz com que 15% da população não expresse a sua vontade democrática na escolha do futuro prefeito e dos representantes do Poder Legislativo. E isso sim acaba influenciando nesse afastamento da população. E nós temos também, nas últimas eleições, números de uma abstenção muito alta. O número de abstenção ele é calculado baseado no número de eleitores aptos a votar. Então, se somarmos o índice de abstenção e também os títulos cancelados, nós vamos chegar aí, baseado na média das últimas eleições, em quase 25% a 30% da população não participando das eleições. Isso é muito ruim, porque a democracia exige a participação popular e a expressão da vontade de todo cidadão. Nas últimas eleições presidenciais, mais de 22% dos eleitores de Ribeirão com títulos regulares não compareceram às urnas no primeiro turno e 21% no segundo. Isso dá mais de 100 mil pessoas em cada um. Espera-se que em outubro esse quadro mude. Estamos agora no momento de pré-campanha. Até 5 de agosto é o prazo para as convenções partidárias dos futuros candidatos, que têm até o dia 15 do mesmo mês para registrar os nomes na Justiça Eleitoral e concorrer a prefeito, vice e vereador. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. É a eleição municipal se aproximando aí. Para a gente falar mais sobre esse assunto, no nosso núcleo de jornalismo está o Rodrigo Sanches, sociólogo, também cientista político, já agradecendo a sua presença aqui mais uma vez. Sanches, Ribeirão soma então 70 mil títulos de eleitores cancelados, 6 mil estão suspensos. Qual que é o impacto desses números nas eleições municipais deste ano na sua análise? Boa tarde. Boa tarde a todos. Como foi dito, 15% dos eleitores, né? Eu acho um número bem relevante. Se levar em consideração uma eleição que possa ser bem disputada entre candidatos a prefeito, por exemplo, isso poderia ser um fator decisivo para um lado ou para o outro. E também, levando em consideração a eleição para vereadores, esse também é um número que poderia definir alguns eleitos. Então, eu considero um número bastante relevante e preocupante. Não ir às urnas, Sanches, significa que perde a democracia, perde também quem deixa de votar, porque aí os representantes são escolhidos por outros eleitores. Exatamente, né? Uma vez que você não participa do processo eleitoral, você acaba delegando para outras pessoas as decisões de quem será o gestor e quem serão os vereadores da cidade, né? Temos que entender também os motivos, né, que essas pessoas deixaram de regularizar o título, né? Ou talvez parte tenha mudado, ou parte tenha simplesmente desistido de participar. Nas últimas eleições de 2022, mais de 22% dos eleitores de Ribeirão com título em ordem não compareceram às urnas no primeiro turno. No segundo turno, 21%. Mais de 100 pessoas em cada pleito. É muita gente desinteressada da política. Sim, muita gente. Então, imagina, se nós somarmos esse número, né, de 22% aos 15% daqueles que também não regularizaram o título, portanto, tiveram os títulos cancelados, você chega a quase 40%. Né? Então, é um número bem expressivo de pessoas que podemos dizer que desinteressadas nas eleições. Isso é um fator que deve ser pensado, refletido, porque são pessoas que simplesmente desistiram de decidir sobre os rumos do município. E isso demonstra, talvez, não reconhecem, talvez, que essas eleições sejam importantes para mudar, para melhorar a vida dela, da comunidade dela, do bairro, da cidade como um todo, né?
Ribeirão tem hoje pouco mais aí de 478 mil eleitores aptos a votar, 2% a mais do que nas últimas eleições presidenciais de 2022. E os números ainda vão mudar porque tem aqueles requerimentos que foram feitos pela internet que ainda estão em andamento até o fim do mês. Como é que o senhor analisa esses dados com a quantidade de habitantes de Ribeirão Preto? Houve um pequeno crescimento, talvez de número de jovens, né, que tenham tirado esse título para participar, ou também talvez da próprio crescimento, né? Eu entendo que ainda é um crescimento baixo, mas importante, né, para que tenha um resultado, né, no final das eleições importante. Mas vamos ver se essa quantidade vai refletir também no número de pessoas que votaram de fato, né? Se de repente a gente não vai ver uma abstenção maior, que de repente você tenha um número do resultado final parecido com as eleições anteriores, né? É isso aí, mais um recado para que a população, o eleitor, não deixe de votar lá em outubro. Sanches, obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no Jornal da Clube, um grande abraço. Obrigado.